Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo para domingo às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, hoje estaremos encerrando a nossa ministração sobre o amor. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado. Se ainda não foi, vá lá no YouTube e reveja as ministrações que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas antes de começar a gravar a mensagem, eu quero orar pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre minha vida, para que a gente possa fazer algo que venha edificar os que nos assistem. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor derrame a sua unção de sabedoria sobre mim, para que eu possa ministrar essa palavra com graça, com sabedoria, e que também que o Senhor conceda para os nossos ouvintes espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Então, o tema de hoje é: o amor de Deus transforma a nossa identidade. Veja bem, Efésios 4, 25 a 30 nos diz o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Querido, quem que no passado não mentia? Todo mundo, até porque a mentira no Brasil se tornou uma coisa normal, uma coisa relativista. Então, as pessoas mentem de graça, mentem sem necessidade, mentem de qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que aqueles que mentem se tornam filhos do diabo. Eu sou filho de Deus, não tenho nada com o diabo, então eu tenho que sair desse ramo e praticar o que a Bíblia diz. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Isso quer dizer que todos nós mentíamos antes. E falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então a mentira, queridos, é algo que não deve ser mencionada no reino de Deus. E o fato é que todos nós, no passado, mentimos. Mas agora que você se tornou um filho de Deus, deve abandonar definitivamente a mentira para falar a verdade uns com os outros. Segunda coisa, quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não dê lugar ao diabo. Veja, a ira é uma coisa natural do ser humano. A gente, uns são mais irados, outros menos irados. Por qualquer coisinha a gente está se irando. Querido, não convém esse tipo de procedimento. Então, a ira pode acontecer. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a nossa ira. Ou seja, quando você dorme de um dia para outro com a ira, aí você já pecou. Então é preferível que você acate a verdade da Bíblia e antes que o sol se ponha, acerta, pede perdão, ajeita as coisas, principalmente marido e mulher. Tem muito disso. Às vezes, na hora do café da manhã, ambos disputam por alguma coisa, discordam, e aí o marido sai irado para o seu trabalho, a mulher fica braba em casa. Então, quando chegar no seu serviço, amado, que você for orar, liga para tua esposa e pede perdão. Restaura essa situação, que a noite vai ser uma noite maravilhosa. Mas, se você insistir em endurecer a cerviz e o coração quanto a essa situação, a coisa vai ficar feia para o teu lado. Então, agora que você é um cristão, a ira não pode mais permanecer atuando em sua vida, influenciando as suas decisões, complicando a sua vida do seu dia a dia. Terceira coisa é: o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha como acudir ao necessitado. As pessoas no Brasil têm uma máxima que você tem que levar vantagem em tudo. Ei, para com isso. Quando você leva vantagem sobre alguém, o outro alguém perde. E a Bíblia não quer que você passe a perna em ninguém. Você precisa trabalhar corretamente e não furtar, não roubar, porque isso é um pecado grave. Aqueles que roubam e furtam não herdam o reino de Deus. Portanto, meu amado, muito cuidado nessa área aí. Você que era muito esperto, para com isso e viva uma vida normal.
faça seus negócios que você vai se dar bem, mas sem querer passar ninguém para trás, sem querer levar vantagem uns para com os outros. Quinta coisa, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Querido, isso é um negócio muito sério, porque às vezes a gente pensa que palavra torpe é só palavrão. Palavrão em si já é uma palavra torpe, mas aqui a Bíblia dá algumas dicas que eu e você precisamos entender. Palavra torpe é aquela que não edifica. Então, se você chama um cara gordão de arrolho de poço, você não está errado, mas você edificou a pessoa com essa palavra? Não, então não fale. Chega para um cara que é careca e fala: ô careca, tudo bem? O cara é careca? É verdade? Edificou a vida do homem? Não. Então não fala. Aprenda a falar palavras que edifiquem, palavras que elevam, palavras que trazem graça, palavras que animam as pessoas, né? Então, você procure cuidar bem antes de falar, porque depois que a palavra sai, querido, não tem mais jeito, o estrago já está feito. Então pense antes de falar. Seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa encorajadora. Procure ajudar aqueles que estão em fraqueza, em dificuldade, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração, uma palavra de bênção. E o que é mais importante agora, querido, não entristeçam ao Espírito Santo de Deus. Antigamente a gente achava que era tudo normal, que estava tudo bem, mas agora não. Como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Mentindo, gritando, falando bobagem, uma série de coisas que a gente pratica que entristece o Espírito Santo. Pelo contrário, a gente tem que perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros, para que você não entristeça o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo estiver triste, ele não vai fazer nada para ajudar você nem a sua vida. Uma outra coisa interessante é o seguinte: Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Veja só, meu querido, veja bem, a palavra de 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amado, isso é uma grande verdade, só que você precisa entender o significado das coisas. Ele começa assim: se alguém está em Cristo. Se não estiver em Cristo, já era. Não adianta nada, porque a coisa vai continuar como era antes. Agora, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Só que esse processo, ele não é automático. Para você ser transformado, você precisa ir até a palavra de Deus. E como nós vemos daqui a pouco, a palavra de Efésios 5, 25 a 30, ali ele explica os passos que eu e você precisamos dar para se tornar a nova criatura. Esse texto agora, de Efésios 4, 22, também nos remete ao mesmo ensino, quanto à antiga maneira de viver, tá? Dispam-se do velho homem, ou seja, tira fora isso aí, muda essa palavra. É muito interessante você notar que Romanos 12, 2 diz assim, isso é muito sério, renove-se, não se conforme com as coisas desse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mais uma vez eu digo aqui que essa transformação, ela não vem automática.
ela vem a partir do momento que você pega a palavra de Deus e aquilo que era antigo, que não tinha valor, que não tinha finalidade, você escanteia. Mas coloque outra palavra no lugar, aquela que edifica, aquela que transforma, aquela que traz vida. É o que está escrito aqui em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, lança fora, tira toda a roupa, que se corrompe por desejos enganosos, para ser renovados. Depois que você se despe, você se renova no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, a transformação da nossa mente vem com a substituição daqueles conceitos antigos errados para um conceito novo, um conceito verdadeiro, um conceito bíblico que agrada a Deus. Então você, para alcançar a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, você precisa transformar a sua mente. E para isso, você só se transforma a sua mente mediante o aprendizado da palavra. Não é com oração simplesmente, não é um passe de mágica, perlim, pim, pim. Não. Requer estudo bastante, requer você estar aprofundado na palavra, gastar tempo, suar para poder aprender coisas novas, para abandonar as coisas velhas. Já há um conceito da física que o mesmo corpo não ocupa dois lugares no espaço. Então, para entrar um conceito novo, precisa sair o velho. Aí sim, você vai estar fazendo essa transformação que é altamente desejável na nossa vida. Então, é preciso você se despir do velho homem, largar a mão, abandonar as velhas práticas e se vestir do novo homem, que são as práticas novas, aquilo que está na palavra de Deus, porque você foi criado em santidade, meu querido, para proveniente da justiça, proveniente da verdade. Então, Deus não quer que eu e você, como cristão, aceitou Jesus, mas continua na velha prática. Não. Está errado. O amor de Deus nos transforma a nossa identidade. Quer ver uma coisa interessante? Efésios 2, 1-3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Poxa vida, esse texto de Efésios 2, 1-3, ele é profundo, porque ele fala da nossa vida antiga, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que a partir do momento que você aceitou Jesus, ele te deu vida, e aí você se tornou nova criatura. Nós que no passado vivíamos segundo o curso desse mundo. Mas a moda agora é fio dental na praia. Então as meninas crentes vão tudo usar fio dental porque é moda. Está errado. Isto é o curso desse mundo. Nós não temos que andar. Mas pastor, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um filho ou uma filha de Deus. Então tem que seguir a cartilha do evangelho, daquilo que a prática de Deus nos manda fazer. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os caras que não são crentes, eles são filhos da desobediência. Para eles, desobedecer é como tomar um cafezinho, uma coisa normal, uma coisa tranquila. Para nós, não. Para nós não podemos permanecer em desobediência, porque não vai herdar o reino de Deus. E aqui diz que entre eles, todos nós andávamos no passado. Então não adianta você tirar o seu corpinho da reta e dizer que com você não acontecia, porque acontecia. Está aqui escrito. Então, nós andávamos, outrora como? Segundo a inclinação da vossa carne. Mas eu quero hoje comer uma picanha. Vou lá e como uma picanha. Hoje eu quero... Não pode. Então você querer o que não está na Bíblia é pecado. A grama do vizinho é mais verde. Eu quero comer a grama do vizinho. Não, coma a sua grama, que ela é tão verde quanto a do vizinho. Mas, agora que você é um filho de Deus, você tem compromissos com a palavra, com a verdade, com as mudanças. Se você
se converteu e não mudou, você não se converteu nada. Você continua o mesmo pecador molhado. Ah, eu fui batizado. Foi batizado? Não, o pecador entrou seco e saiu molhado. Então temos que tomar cuidado e demonstrar na prática essa nova mudança. Olha só. Que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O pensamento é outra coisa complicada. Por quê? Porque ninguém consegue acessar seus pensamentos a não ser Deus. Então você é crente, mas continua pensando coisa errada. Está pecando, meu irmão. Sai dessa. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então, quem não é cristão é filho da ira. Lamento te dizer, você pode até não gostar, mas é o que está na Bíblia. Então, nós temos que sair desse circuito e entrar na bondade do Senhor. Veja só, meu querido. O amor de Deus não apenas nos aceita, mas nos regenera. O pecador não apenas é tolerado, mas ele é recriado em santidade. Esse amor opera metamorfose espiritual, de inimigos a filhos, de mortos a vivos, de condenados a herdeiros. Olha que coisa maravilhosa o amor de Deus opera. Metamorfose espiritual, de inimigos a filhos, de mortos a vivos, de condenados a herdeiros. Tá? Porque... Agora, vamos lá. O amor de Deus não apenas nos aceita, mas transforma. Acabei de falar isso. O amor de Deus é a finalidade da revelação. Olha só que coisa. 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, mais uma vez, a gente vê na carta de João a recomendação expressa de você praticar o amor de Deus uns para com os outros. Olha só. Amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede, vem de Deus. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o amor ágape de Deus. É verdade, estamos consumados. Se você não estiver entendendo e praticando isso, você então não recebeu. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, olha um detalhe interessante que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz o seguinte, ó. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Ou seja, é muito importante falar línguas? Mas se você não tiver amor, falar em línguas não tem nada a ver, está por fora. 2. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios de conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mais uma vez ele cita aqui coisas extraordinárias que um servo de Deus pode fazer, que é de muita importância para o reino de Deus, mas se isso não tiver revestido de amor, não tem finalidade alguma. Tá? Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanha, mas não tiver amor, nada disso se aproveita. Terceira coisa, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, o amor é a lei maior do reino de Deus. Então, toda a escritura converge em relação ao amor. O envio do Filho é a expressão máxima do coração divino. A salvação não nasce do ódio de Deus ao pecado apenas, mas o seu amor ao pecador. Então veja bem, falar línguas é importante? Fazer profecia é importante? Dar tudo para os pobres é importante? Mas todas essas coisas, se não tiver o amor, é religião. Você está perdendo tempo, você não vai ter recompensa nenhuma do Deus Todo-Poderoso. O amor de Deus nos chama a amar. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha que coisa extraordinária. Mais uma vez, Paulo escreve para nós em 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange.
julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que hoje vivem para aquele que amou e se entregou por nós. Então, o amor nos chama a amar. 1 João 14 a 16 diz assim: vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amado, esse texto é por demais transformador e importante. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, eu quero lhe incentivar a praticar o amor no seu dia a dia. O amor é a regra máxima do reino de Deus. Então, você e eu não podemos abrir mão desse segmento. Olha só, o amor recebido de Deus nos torna transmissores desse amor. Nós não podemos ser... Em Israel tem dois fenômenos interessantes. Tem o Mar da Galileia, lá no norte de Israel, e tem o Mar Morto, cá no sul de Israel. O Mar da Galileia recebe água de vários afluentes. As águas chegam e derramam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia desce no Rio Jordão e vai desaguar no Mar Morto. O Mar Morto só recebe. Não transmite nada. A minha pergunta é, com relação ao amor, você é Mar da Galileia que recebe de todos, ou você é Mar Morto que enterra esse amor e não repassa para ninguém? É preciso refletir sobre isso. Nós precisamos ser Mar da Galileia que recebe e distribui, e não Mar Morto que recebe e fica em si mesmo. Então, nós somos apenas recipiente. Não somos apenas recipiente, mas canais do amor divino. Ou seja, nós não somos Mar Morto, nós somos Mar da Galileia, que recebe a água e derrama pelo Rio Jordão para abençoar todo o território de Israel onde ele passa. O amor divino não nos deixa passivo, ele nos convoca a refletir, a retransmitir esse amor para aqueles com os quais nós convivemos. Ser amado por Deus é ser chamado a amar como ele ama. Quando Jesus fala do amor à igreja, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Então não é um amor qualquer, é um amor ágape, um amor altruísta, é um amor que não espera nada em troca, só ama. Então, assim como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa. O amor incompreendido nos transforma em testemunhas vivas do amor ao mundo. O amor como chamado à reciprocidade. Olha só. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministraria diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Queridos, isso aqui é uma passagem que a Bíblia se refere ao sacerdote Eli. Olha só. Portanto, o Senhor de Israel declara: prometi à família de Eli e à sua linhagem do seu ancestral que eles ministrariam diante de mim para sempre. Isso é uma promessa do Senhor. Contudo,
Agora declara o Senhor, longe de mim tal coisa. O que aconteceu com Eli e com seus filhos? Eli sabia das coisas erradas que os meninos faziam, mas não fez nada para impedir. Ele simplesmente foi frouxo na educação dos filhos, via as coisas erradas e passava a mão pela cabeça. Ah, meus filhos, essas coisas não são legais, não sei o quê, papapá, papapá. Não. Pai tem que agir. Se você percebe que o seu filho está em pecado, você tem que questioná-lo, você tem que confrontá-lo para que ele saia desse estado pecaminoso e venha para o estado de santidade. Infelizmente, Eli viu todas essas coisas erradas ali no seu ministério, mas não fez nada. E por causa disso, o Senhor trouxe a seguinte revelação: honrarei aqueles que me honram. Querido, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é honrar a Deus. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E, infelizmente, Eli enterrou toda a sua descendência, porque ele morreu, e os dois filhos, Hofni e Finéias, morreram no mesmo dia. Então, essa palavra se cumpriu na casa de Eli, porque ele não agiu de maneira adequada para com a nação de Israel. Então, eu e você hoje precisamos, que temos as promessas de Deus, guardá-la no nosso dia a dia, mediante o cumprimento da palavra e mediante honrar a Deus. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Crianças que não honram pai e mãe morrem cedo. Então, por isso você vê muita gente aí boa morrendo tão cedinho, por quê? Não estão honrando pai e mãe. Isso é um mandamento de Deus. Então, aqueles que não honram a Deus serão desmerecidos. Isso é muito sério, meus irmãos. João 14, 21, 23 e 24 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Querido, não adianta você dizer que é um religioso, que você ama Jesus, que você ama Deus, e eu pergunto: você está obedecendo a palavra? Mais ou menos, então você é mentiroso. Porque o próprio Jesus diz: só quem ama ele é quem obedece a sua palavra. Portanto, trate a partir de agora, amados, de andar nessa linha da obediência, por favor. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece a minha palavra. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então, meus amados, isso aqui é uma coisa muito séria. Nós precisamos amar a Deus, sim, porque Ele nos amou primeiro. Mas nós precisamos obedecer a sua palavra, que é uma prova palpável desse amor, né? O amor divino não termina em nós, mas nos envia como reflexo dele. Ser amado por Deus é ser convocado a amar os irmãos. A incompreensão do amor de Deus se dissipa quando experimentamos em prática, sendo canais dele no mundo. Querido, Deus está no céu, nós estamos aqui na terra. Então nós precisamos ser canais de Deus aqui. As pessoas vão ouvir mais a você, que está no dia a dia com ele, do que a Deus que está na pátria celestial. Deus me ama porque ele é amor. Seu amor não é resposta à minha dignidade, mas é a expressão da sua glória. Esse amor é incompreensível porque é eterno. Vou repetir. Esse amor é incompreensível porque é eterno, imutável, sacrificial, seletivo, universal, disciplinador e inseparável e recriador. Ele não apenas me alcança, me transforma, mas me adota e envia. O maior mistério não é que eu ame a Deus, mas que ele me amou primeiro. E assim eu devo amar. Deus me ama porque ele amou e porque a sua liberdade soberana decidiu amar. Querido, o papo tá bom, mas o tempo acabou. Eu quero pedir ao Espírito Santo que complete a obra naqueles aos quais eu não fui capaz de ser claro nessa palavra. Senhor, abençoa o teu povo hoje e para sempre. Guarda-nos irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. Abençoa, papai, a mim e os que nos ouvem nesse momento, hoje e para sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.